Hello, gente, tudo bem? Voltamos com a parte 2 do nosso episódio de filmes de tribunais com a Manuela Loser. Manu, bem-vinda novamente. Obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui. A gente tava trocando figurinhas aqui antes do episódio, né? Você assistiu, o que não assistiu? Ficou na lição de casa, não assisti ainda? Me conta como é que você está em relação aos filmes de tribunais. Aqui dessa lista a gente tem alguns que a gente não falou ainda. Sim. Por isso que nós voltamos para a parte 2. Sim. E aí você me deu uma dica que foi uma série. Pode começar por ela. Eu tô assim, totalmente imersa nessa série e totalmente dentro dos filmes de tribunais a partir dessa série. Toda vez que eu assisto, eu lembro do nosso episódio. É muito gostoso. Mas é a Lincoln Lawyer, né? O Poder e a Lei. É uma série do Netflix que é incrível. E pra mim, ela tem vários pontos interessantes. Primeiro, porque ela se passa em LA. Uhum. E Los Angeles é uma cidade incrível. Passou pelas queimadas agora. Passam muitas tiragens com as cenas na cidade. Que eu amo. Então, assim, fora os aspectos de tribunal, fora os aspectos do ator principal, que eu não me lembro o nome, mas ele é incrível, ele é fenomenal, aquele cara, e ele vai muito bem, ele tem um carisma, ele desenvolve um carisma ao longo dos episódios da série. Que a gente se identifica. Especialmente, assim, quando tu começa a perceber que tem essas questões da justiça, da injustiça, as diferentes nuances dos tribunais e dos juízes e dos âmbitos judiciários. Tem um aspecto político super interessante também, que envolve a questão familiar dele, porque ele era casado com uma promotora de justiça. E aí ela tem os poderes, a influência, todo esse aspecto também está bem trabalhado. Essa série, ela tem um grande sucesso de público, né? Sim. Ela tem... E ela tá em qual temporada? Eu acho que ela tá na 4ª, eu não tenho nem certeza. Então, é uma série relativamente nova, vamos dizer assim. Eu só sei, assim, que as nuances dos... E, claro, ele é um advogado criminalista. Voltando pro nosso primeiro episódio, sempre aquela situação da dúvida da ética do advogado. Eu tô gostando muito, porque eu acho que essa série trabalha isso muito bem. Ele vai, se posiciona, ele tem uma filha adolescente que vira e mexe e começa a questionar, peraí, minha mãe, ela é acusação, meu pai é defesa. E essa situação familiar, ela sempre vira e mexe, volta ali, e ele se posiciona muito bem sobre a posição dele. Ele diz, olha, eu sou uma pessoa que está aqui para defender quem também precisa ser defendido. E alguns momentos, assim, eu adoro as cenas em que ele fala, olha, agora já nem é mais tão importante a verdade. A gente entrou no jogo, a gente vai ter que defender. Eu preciso que tu me traga todas as provas. Então, eu gosto demais do visão estratégica, né, do personagem principal que ele traz. E isso é cativante, porque muitas vezes a virada do jogo é exatamente os pontos que ele traz. E a maioria das vezes, ou pelo menos a sensação que eu tô tendo, né, porque apesar de advogada, eu também sou ser humana, Sim. que é a situação de que, de fato, várias dessas... A maioria, acho que, na verdade, ele mostra o ponto ético ao longo da série. Não quero fazer spoiler, mas, assim, ao longo da série, a dúvida, será que ele defende criminoso e tal, e advogado que defende criminoso e toda essa coisa... Mas é muito interessante. É muito interessante. Você falou disso agora, não tem a ver com um filme de tribunal, mas tem um pouco a ver, que foi o Coringa 2. Eu não sei se você chegou a assistir o filme. Não vi. O Joker, que é o Coringa, ele é preso e aí vem uma advogada de defesa pra... E é isso que você falou, da questão da ética, da questão do jogo emocional que a gente tem ali, né? Eu me lembrei daí desse filme, que não foi um filme que fez muito sucesso no ano passado, né? Ele foi trabalhado como musical em 2024 e o público não aceitou muito bem. Mas ele tem uma cena de tribunal muito interessante e tem uma cena onde ele é entrevistado por um jornalista e ele acaba mostrando o lado verdadeiro dele ali e aí acaba com as chances dele no tribunal. Então tem... tudo envolve um jogo, um enredo, a ética, o certo e o errado, que é isso que você está falando, que tem no Poder e a Lei, né? Então... É muito bom, porque quando ele começa a perceber que ele é tão... Esse cara, o personagem, né, que ele tá fazendo o papel, mas aquilo é tão profundo, tem camadas de profundidade tão interessantes. Então, é um filme, é uma série complexa. É um suspense, né? É uma série de suspense, drama.
E não é, assim, porque é uma coisa que às vezes também parece, pra mim a sensação às vezes é tipo de sentar e assistir uma novela. Porque tem coisas aleatórias que acontecem que não são tão aleatórias, que tu conecta com o próximo episódio, então eu gosto tudo de muito propósito, mas claro. não é uma coisa tensa, não tem cenas tão fortes. Então é uma coisa que eu consigo assistir. Eventualmente, meu filho de 11 anos tá por perto, assiste comigo, ele assiste desvenda uns também. mistérios comigo, e não é uma coisa assim tão. Mas a parte interessante dele poder mostrar que ele se indigna quando as coisas estão erradas. E eu gosto porque ele vai e articula e dá uma tacada assim atrás da outra. E eu yes, muito bom, muito bom. Então, essa coisa de tu perceber, primeiro, uma pessoa que está ali investida no mandato, ela tem coisas para fazer, ela tem tarefas, e ele começa a ser um ser humano, que daí tem uma complexidade de vida, mas essas coisas e a forma dele olhar. Aí, assim, ó, uma equipe investigadora maravilhosa, e vê todo o mérito pro time que ele forma, e como essas pessoas são escolhidas, que são hilários, assim, os aspectos são hilários, mas é muito, muito, muito interessante. E leve ao mesmo tempo. Então, como é que pode um assunto, uma série que tá o tempo inteiro mostrando cenas da corte americana, chegando, falando, interlocutando com o juiz e tal, completamente diferente de Suits, por exemplo, que é tenso, que é aquele ar mais pesado. sóbrio, nada a ver. E eu pensei, eu não vou gostar. Mas eu comecei a assistir porque eu vi pela metade, e quando eu vi eu tava envolvida. Então eu fui completamente absorvida. E existe o filme Poder e a Lei, que a gente falou no episódio passado, inclusive. Isso! Então, que é com o Matthew McConaughey. Ele não é igual, mas pode ter sido inspirado. A série pode ter sido inspirada no Poder e a Lei de Matthew McConaughey também, né? Pode ser, pode ser. A gente já falou dele aqui. Eu vou puxar um filme aqui que é o Ponte dos Espiões, que a gente tem uma trama maravilhosa de Tom Hanks na atuação desse filme. Você falou que assistiu. O Tom Hanks tá muito legal nesse filme, eu gosto demais. E ele vai... tem alguma coisa que ele tem que desvendar, ou tem alguém que ele tá... não lembro... Ele está desvendando é algo da União Soviética, algo sobre a Rússia. Ai, sim, é a parte da Guerra Fria. Isso, da Guerra Fria. Obrigada, tava tentando lembrar o nome da Guerra Fria. Sim. Então, ele é enviado para Berlim para poder negociar a troca de uma pessoa, que é um preso, né, um prisioneiro, capturado pela Rússia. Nossa, e fora esse contexto extremamente tenso, né, da Guerra Fria e política. Então, assim, tem toda uma jogada de palavras e o que pode ser revelado e o que não pode. Exatamente. Então, a estratégia, ela vai muito além do tribunal em si, ela é uma estratégia de negociação. O tribunal tem muito lobista? Tá perguntando pra mim? Depende. No tribunal, vamos ver, a gente não tá falando de tribunal brasileiro, a gente tá falando de tribunal americano, que é o contexto desse filme aqui. Porque assim, a gente vê nos filmes que tem muito lobista por trás ali, trabalhando em articulações para se ter uma causa ganha ou não, enfim. Você acha que isso é aplicável no dia a dia? Eu acho que sim, eu acho. Assim como na política também, né? Então, assim, o que acontece em alguns casos, é desafiador dizer que é matador o que eu vou falar, que é sempre, mas em alguns casos, tudo acontece antes. Ali é só uma encenação e está encerrando um processo que começou muito tempo antes com, né, os pesos e as forças de posicionamentos contrários, ou às vezes vários posicionamentos, vários interesses. Muitos. Na mesa. Muitos não, na mesa. E aí o que acontece ali é só a afirmação final ou um repertório completamente fantasioso, que até é desconectado da realidade. Então, existem vários lugares onde isso pode acontecer também. Então, por exemplo, ali, a causa maior são os direitos humanos, são os direitos ambientais, são os direitos não sei o quê. E, na verdade, tem outras coisas por trás que vão antecipar uma lei que vai ser aprovada, um subsídio financeiro. Então, por isso que, assim, tem muitas vezes a ver com política, muitas vezes a ver com as forças e os poderes. Então, se fosse eu acho que na maioria das poderes, vezes, né, a gente tem a ver com política. Então, assim, existem, às vezes, também interesses privados, então, empresas, grandes organizações, né? E, por exemplo, a reputação dela, não necessariamente um valor financeiro que vai gerar milhões de lucro, ou vai acabar com a empresa. Às vezes não é tanto assim, é mais sutil, é mais o valor reputacional de ser condenado,
Então, aquela empresa ela não pode ser condenada. O que está em jogo ali é o seguinte: É a gente imagem. até paga, a gente até resolve, mas a gente não pode ter lá uma sentença condenatória. Tá, e como é que vai ser essa articulação? Tentando trazer alguns exemplos. Mas, Então, sim, você fica, às vezes, anos trabalhando também para você manter a integridade da imagem. exato. A gente está falando de imagem aqui. Imagem de marca, imagem de pessoa, imagem de um país. Sim. Né? É Sim. isso que você acabou de retratar aqui. Sim, e esse é muito diplomático. Muito. Acho que a ponte dos espiões, ele vai para um lado que a gente também falou no outro episódio, né? O advogado, ele é... Pode ser tantas coisas, né? Pode, Eu, né? que sou uma advogada de tecnologia, né? Nada a ver com tribunais. Hoje em dia eu nem trabalho, já falei, né? Nem trabalho em tribunais. Tem os advogados do Brasil, que a maioria, se tu é investido na função de advogado no Brasil, é difícil explicar o que eu faço, porque a maioria vai para a corte. Em algum momento tem que ir lá defender a causa do seu cliente, porque é tudo no judiciário. Em outros países, não. Existem todas umas outras atividades. E há uma atividade de diplomacia, de negociador, que é atribuída a quem faz o curso de direito, que também normalmente, mas não precisaria. Não necessariamente. Eu posso ser um diplomata, eu posso ser um economista, eu posso ser formado em administração ou comércio exterior e acabar desenvolvendo esses atributos. Ser Só que um eu não vou negociador. estar investido numa procuração para o meu cliente. Então, assim, normalmente a situação vai muito favorável se tu é um advogado, porque tu fala negociador em que você nome. tá falando é o lobista que eu falei, mais ou menos, ou não? Não, é eu outra tô coisa. agora falando Porque o sentido lobista, bem mais amplo. ele tá puxando sempre para um lado. O lobista, ele tá remunerado, olhando... ele tem um interesse específico bom, muito atrelado no contrato dele, no mandato dele, mas não necessariamente ele vai defender o seu cliente em todos os aspectos. O advogado, ele tá ali conectado com o cliente. Com o cliente. Aí, isso é uma outra coisa interessantíssima, porque existem as questões de conflitos e quando o advogado, ele tá contratado para trabalhar com aquele cliente, tem umas questões de segredo, ele não vai poder revelar. Então, tudo que a gente fala que é o segredo attorney client, né? Que é o cliente que deu aquele mandato, ele posso falar, eu cometi um crime. Pode acontecer. Mas o advogado, ele não vai falar. Claro ele tem não, um ele mandato. tá ali. Exatamente. Que é o que que eu falei, ele tá ali pela função dele. Ele vai fazer, pode não fazer devido a outras circunstâncias, mas o certo é que ele não esteja conflitado. E é por isso que por isso que eu falo, assim, o certo é que ele seja isento para poder defender o cliente, porque aquele é o mandato dele. Ah, mas eu gosto da natureza, dos direitos humanos, então eu vou... Não, porque se ele está investido ali, ele vai entrar numa crise. Você está ali pela causa, mas você que não fique pode com a levar sua pela crise, pessoa. mas não bote teu cliente à defesa. Então, é tudo isso que a gente trabalha. Mas voltar para o ponto da negociação. Se é um advogado e negociador, provavelmente vai ter o combo perfeito, porque tu vai ter o melhor interesse naquela negociação, sem pôr em risco a integridade, a liberdade. Eventualmente, um negociador não tem a composição completa que um advogado vai ter. Peraí, mas eu tenho que cuidar das minhas palavras. Se eu falar tal coisa, eu posso liberar e ter a melhor negociação aqui, mas amanhã ele pode estar na cadeia. Porque eu estou revelando um crime. Porque pode... através dessa articulação do que for falado na negociação, pode acabar botando o meu cliente em risco. Então, o advogado, de certa forma, ele é a pessoa mais bem preparada, deveria ser, em tese, mais bem preparada para fazer uma boa negociação, que é legal do caso do Tom Hanks nesse filme, da Ponte dos Espiões. E aí eu vou falar de Tom Hanks, que não é um advogado, num outro filme também, mas ele foi um fator determinante no tribunal para uma condenação, que é A Espera de um Milagre. Ai, é verdade. Ele é policial, filme, né? Ai, esse filme é demais. E aí você me diz assim, o que um não advogado pode fazer por uma pessoa que é condenada? Nesse caso, ele tentou de tudo. É verdade. Gente, esse filme não é novo, ele é de 1999, então é free spoilers aqui nesse podcast. Nós temos a história desse filme é de um preso que foi acusado de estuprar duas menininhas. E matar, né? E matar as duas. E ele não fez isso. Quem fez foi uma outra pessoa que nem presa estava, no caso. Acho que ele não estava preso, se eu não me recordo. E o acusado foi condenado à morte. E o Tom Hanks era o policial responsável... Era o carcereiro, né? Basicamente, ele era o responsável pela cadeia ali, né? Carcereiro. E ele entendeu que esse condenado não era o real executor desse assassinato. E aí, como é que faz? O que um policial tem dentro de um tribunal de argumento? Porque, assim, ele morreu no final das contas, né? Ele não foi absolvido. Dá um enfraquecimento, né? Quando a gente assiste
A gente assiste um filme que revela a verdade e a gente não consegue. Nossa, agora tu lembrou. O final foi foi surpreendente muito- desse filme. É. Então, o que eu entendo? A maior parte dos filmes, eles mostram para o espectador a verdade. Uhum. Tem alguns que trabalham isso super bem, se esconde e revela. Se eu não me engano, esse recente da cena de um crime, como é que chama? Aquele na neve, que cai. Anatomia de uma Anatomia queda. de uma A queda gente falou dele no bem episódio 1. interessante, porque ele brinca com isso, com a audiência. Sim. Porém, a maioria faz o oposto. Revela a verdade para a audiência e aí a gente sofre com aquele desgaste, de fato, que acontece entre a justiça e os processos. Isso. Que a justiça não necessariamente está junta do processo em si, da revelação da verdade, e a justiça, às vezes, não vai acontecer. Esse é o fato, né? Então, quando a gente percebe que existem cenários, coadjuvantes e outras pessoas num enredo que não necessariamente teriam uma força de influência ou de um advogado, ou de um júri, ou de um juiz, ou de uma acusação, a gente vai enfraquecer esse cenário. Mas aí que é o bonito desse filme interessante, porque ele passa por um processo de vida, né? que eu gosto, que é a queda dos estigmas. Era um negro, era um homem forte. Que naquela época, né, vamos lá nos Estados Unidos, Exato. os negros eram realmente vistos de uma outra forma. Eu achei que foi um trabalho interessante. Eu também até para os dias atuais, né? Porque até hoje... até hoje a gente tem a discriminação, até hoje. Teve um filme premiado, né? Um curta-metragem, inclusive, sobre aquele caso do Lloyd. Do Lloyd. Sim. Então, o Lloyd aconteceu agora. E a gente, né, tá vendo? E eu acho que esse filme, ele veio muito bom. O tema é bom. O tema é estigma social. O tema tem a ver com isso. É uma dor sem fim olhar a perda daquelas crianças, E ele fez muito sucesso. Ele concorreu ao Oscar em 99. Eu não me recordo se ele ganhou, mas ele é um filme muito lindo. Não, e ele tem uma fotografia bonita, uma Maravilhoso. luz dentro daquela prisão, assim, ele é todo incrível. Daí tem aquele outro preso lá que gera toda aquela cena. É muito interessante. Não me recordo do nome agora, mas o ator... Tem cenas, tem um ratinho. Tem um ratinho. Tem detalhes. Que vira um mascote de estimação dele, né? São incríveis. E o sofrimento ali dentro, né? Daquela cela, daquilo tudo. Então, a gente compartilha desse sofrimento. E aí, o outro tema que eu acho bem interessante, que eu tô vivendo muito no Lincoln Lawyer, é... Para absolver, você precisa desvendar o crime. Não importa se o teu cliente ou se o acusado é vítima. Só vai resolver bem resolvido se você conseguir desvendar o crime. Porque apresentando o culpado, você consegue... provando. Eu posso até saber quem é o culpado, mas se eu sou o acusado e presenciei, só tenho a minha palavra ali contra e uma acusação toda em cima de mim, eu tô enfraquecida. Né? A gente não falou desse filme aqui ainda, porque ele é recente. Ele foi lançado no final de 2024. O nosso primeiro episódio foi antes desse filme ser lançado, que é o Jurado número 2. Ai, pois é. Você não vi. Não assistiu. A história do Jurado número 2 aparece isso mais ou menos no trailer, mas agora eu vou dar um spoiler aqui. E ele é chamado para um júri, um dos jurados, que é o Jurado número 2. E no meio de toda a trama sendo revelada ali, um acusado foi acusado de matar a sua parceira depois de uma briga em um bar numa noite chuvosa na estrada. Ela foi encontrada morta, caída numa vala, assim, na estrada. Um dos jurados cometeu o crime, que é o jurado número 2. E ele só descobre que ele cometeu o crime no meio do julgamento. Porque ele acha que ele atropelou um animal em vez de atropelar a vítima. Ou seja, o acusado, que era o parceiro da vítima, é um filme sensacional. Eu não vou contar o que aconteceu no final para você poder assistir o Jurado número 2. Parece muito interessante. Mas olha o impasse que ele chega. Aí vem a questão da ética, a questão da moral, a questão de muitas coisas envolvidas. E o filme se passa em boa parte dentro do tribunal. Então ele descobre que ele matou a vítima por um acidente. Que não foi o parceiro acusado que está lá como réu.
E aí vai se desenhando Nossa, uma é muito trama interessante. sensacional. É um filme de Clint Eastwood, se eu não me engano. Vou confirmar aqui pra você. Nossa. E é assim, ó, filmaço que foi lançado agora no finalzinho de 2024, tá no streaming pra ser assistido. Eu super Jurado recomendo, número 2, vou assistir muito com bom. certeza. E a questão da ética pega pesado ali, sabe? Muito pesado. Deixa eu ver se é do Clint mesmo, só pra confirmar aqui pra vocês. Não vamos dar muitos spoilers nesse filme. É isso mesmo, é de Clint Eastwood. Depois você assiste, depois você me conta. Me parece muito bom, muito interessante. E essas, pra mim, são as temáticas que eu mais gosto. Mas olha a loucura, você Precisa- entre 12, Precisa 12 júris ali, Júri- jurados, jurados. você é o cara que matou. Então, é como se... A minha percepção, assim, pensando, refletindo mais profundamente, Você se entregaria? eu me entregaria. Assiste o filme primeiro. E aí começa, né? Tem Vai a todo pena. um contexto na vida pessoal dele que faz um plot desenrolar. twist no final do filme Interessante sensacional. Não, é bem interessante porque a gente perceber, né, que é a vida de alguém que está em jogo, né? Ou algumas pessoas, porque é uma família, várias famílias, não sei, depende. Mas são muitos aspectos que colocam. E quantos estigmas tem, né? Muitos. A pessoa está sendo acusada, ela já está sendo condenada. A gente estuda muito isso no direito, em tese. Uhum. Tem crimes que são considerados crimes hediondos, é muito grave, e a comoção social é muito forte. E, assim, todo mundo sabe disso, que a pessoa só é culpada com um trânsito em julgado. O trânsito em julgado significa que não é mais recorrível a decisão. Você não tem mais primeira, segunda, terceira instância aqui. Se não é mais recorrível, aí sim pode considerar. A sociedade pode, o juiz pode, o advogado, o acusador, todos. Mas, na verdade, o que acontece? As cenas, a mídia, né? A mídia faz aquele... É impossível não se afetar com isso. E a imagem que a gente tem uma pessoa algemada, uma pessoa sendo levada, ela já condena. Então, eu acho que mesmo isso já, que ela não por seja si culpada, só, carrega muita coisa. É muito pesado. Então, foi isso que aconteceu nesse filme. Foi Então, isso, já condenou ele antes dele ir pro júri. A população, a mídia, já condenou. Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Em localidades pequenas que a mídia assim não abrange nacionalmente, mas acho que isso é muito pior. Né, os níveis de estigma sociais e associar isso a crime. Então, assim, uma pessoa que tem algum histórico alcoólatra ou teve uma situação específica, ela está condenada a fato. É o preconceito, O negro, ou uma pessoa de menor condições financeiras, ou um desempregado há anos numa cidade pequena, nossa, não consegue emprego. Agora foi lá acusado, né, de roubo, assalto, né? Não precisa ir longe. Então, assim, mas é claro, só pode ter sido. A gente, né, tem um preconceito de julgar também. Exato. E o advogado, então, assim, é difícil. E tem que ter uma robustez, uma estrutura, né? Para poder suportar e viver o que vai ter que ser vivido nessa jornada. Sim, porque você tem que enfrentar. O advogado, ele vai enfrentar junto com o cliente dele. Exato. E para considerar o trabalho bem feito, ele tem que defender o seu cliente. Inclusive, né? ele aqui buscou um advogado, tá? Ah, mas eu não vou contar para não dar muito spoiler desse filme também. Interessantíssimo, tá na minha lista. Muito bom, Adorei. O Jurado número 2. Depois tu anota aí. Pode deixar. Vamos falar um pouquinho de Filadélfia, que você falou que ama esse filme. Eu amo demais esse filme, foi um dos filmes que também me influenciou para fazer direito. Tem muito a ver, porque minha área de direito, ela é direitos humanos. Então, embora eu trabalhe em tecnologia, tem tudo a ver com a parte de direitos humanos também, que foi a parte da parte de data privacy, dados pessoais, tem a ver com os direitos humanos. Mas a minha carreira começou trabalhista, né? Então, o que acontece? O filme Filadélfia, ele vai muito nessa parte também, voltada para as pessoas, a liberdade, né? E a situação, nesse caso, era HIV, né? Era uma situação de HIV que gerou uma discriminação. Só para tu ter uma ideia,
Quando eu me formei em 2006, eu me formei em dezembro de 2006 em Direito, e em 2007 eu fiz uma proposta de uma ementa, que a gente chama ementa quando tem um monte de decisões semelhantes, e aí essas decisões começam a dar um posicionamento daquele tribunal para antecipar um pouco para essas articulações jurídicas serem um pouco mais simplificadas. Então, se alguns elementos estão presentes, então, X posicionamento, né? Então, vai dando caminhos ali possíveis. Não quer dizer que não há exceções, não quer dizer que não vão acontecer outros casos. Mas a gente chama as jornadas dos tribunais superiores, eles abrem para a comunidade jurídica, não só para os juízes, o que é muito interessante. Então, a comunidade toda, incluindo até estudantes, podem fazer propostas de ementas baseadas em julgados anteriores, daqueles tribunais, obviamente, para sugerir algum tipo de alinhamento. E eu fiz uma que era exatamente suportada pela tese da Filadélfia. Que a tese da Filadélfia é o seguinte: se a pessoa passou uma discriminação, ela é portadora do vírus HIV, e por ela ser portadora do vírus, que todo mundo sabe hoje em dia, né? Hoje em dia existe que não tratamento, sentar do lado de uma pessoa não vai pega, pegar, né? Essas coisas todas. Ainda né? bem que a gente evoluiu em 40 bem, né? anos e a gente tem uma definição Exato. melhor do que. E aí, o que acontece? Passar por esse processo já de ter a condenação do vírus naquela época também, o tratamento era bem mais invasivo, limitado. né? E invasivo, a pessoa sofria muito mais, ela tinha muitos... Passar pelo diagnóstico em si, mal. ela passou por tudo isso, e aí ele escondia a doença, mesmo assim descobriram, e aí tudo aquilo que acontece com ele, a ponto dele ter que procurar os seus direitos. E aí a grande discussão desse processo, desse filme, é exatamente assim... a ponderação de direitos fundamentais. Esse foi um filme que fala sobre isso. A ponderação de direitos fundamentais é o que a gente aprende sobre assim, o que vale mais entre dramas, dilemas. A liberdade da pessoa, a sua direito à vida. Saúde da pessoa, né? Os direitos direito à vida, delas versus o direito do empregador em não correr risco de seus funcionários serem contaminados. Bom, se for um trabalho que, de fato, a pessoa vai estar expondo os pacientes, expondo outras vidas, é naturalmente ponderável que se diga, beleza, esse trabalho não dá. Mas se for fazer um trabalho normal, em que era o caso, e que a pessoa, né? E aí, só que o grande problema de provar esse tipo de discriminação é muito sutil e ele é muito, muito velado. Então, eu posso dar o motivo que for, mas eu não vou revelar. E ele ainda é atual, é isso que preocupa a gente. É esse que é o ponto que eu falei, que eu propus uma emenda no sentido de só inverter a prova. Em vez de ser como no filme, que a pessoa tem que ir atrás do mundo, mover as montanhas e todo o sofrimento que aquilo carretou, mas que tu leva para o tribunal a prova do tipo, eu sei que eu passei por essa discriminação, é extremamente difícil. Eu não me lembro do detalhe das provas no filme, assim. Não me lembro, mas eu sei que teve um desgaste gigantesco para chegar. E eu acho que, assim, é 1 em 1 milhão conseguir o que o filme lá consegue. Mas a gente poder pensar nisso e pensar assim, não, então... Se uma pessoa chega e pede isso no judiciário, já é forte, né? Para chegar ao ponto de ir a juízo e dizer, eu estou pedindo isso, eu fui demitido nessas condições, eu fui um funcionário exemplar, então me prova, empregador, que tu não está me despedindo por discriminação. Então, o empregador pode ter condições, e normalmente, no caso de relações de trabalho, o empregador tem mais condições de levantar elementos. Olha, não compareceu a 10 reuniões, não veio trabalhar não sei o quê, atrasou. Documenta, né? E é o que faz, é o que se faz, né? Aí, assim, várias nuances são discutíveis, não vou nem entrar. No meu caso, não aqui no entrar Brasil, nos méritos. São várias questões, porque poderia justificar até uma justa causa. Então, na verdade, é como se a pessoa, para chegar nesse ponto, ela ou justa causa, ou vai ter praticamente uma estabilidade de trabalho, que também é complicado nas discussões no Brasil. Isso foi bem discutido lá na minha jornada. Mas é interessante. Pode não ter, no caso, não virou lei. Não é o objetivo. Eu ia te perguntar agora, tá? Virou lei? A minha ementa foi aprovada, porque ela não foi única. Não fui a única pessoa que apresentou uma proposta semelhante. Outras. O tema foi e era voltado para a doença
eu não me lembro se era uma comorbidade grave ou era HIV mesmo. Porque o nível de ações que tinha na época trabalhistas, eu trabalhava com um volume grande, não era pequeno. O volume de ações trabalhistas sobre pessoas que alegavam que por causa do HIV elas estavam sendo demitidas, isso é uma causa que pegou muito forte uma certa geração. Que foi ali no início dos anos 2000, ali era muito forte. E aí, se você pressupõe, não é só o HIV, pode ser qualquer outro tipo de doença. Exato, sua emenda devia falar sobre isso, exato. né? Se eu tenho um câncer, ou se eu tenho uma hepatite, porque a pessoa, todo mundo tá sujeito a ter qualquer coisa nessa vida. Ninguém nasceu super-herói aqui, né? Mas existem doenças que isso vem mais forte. As doenças... Que são essas mais transmissíveis por vírus, sim, provavelmente, sexualmente transmissíveis e que vai pouco a ver também com homofobia, né? Nesse caso, tem uma associação, assim. E aí, nesse filme, né? Voltando à história do filme... Do Filadélfia. É interessante, porque ele toca, né? Nos aspectos dessa ponderação de valores. Ele traz cenas, ele traz momentos, assim, bem importantes que mostram como, de fato, é fácil também falar na teoria e na prática não é bem assim. E isso como faz a gente pensar. Com ele. E isso a gente faz a gente pensar como ainda a gente tem um preconceito velado mesmo, né? Assim, não vou generalizar, né? Nem todo mundo, mas a gente foi ensinado de uma forma a ser preconceituoso. Não, exato. E aí momentos. A minha pergunta é, até que ponto isso precisa ser revelado? Porque no momento que ele entrou com um processo desses, e no caso do Filadélfia, que pegou toda a mídia, foi super interessante. Mas no momento que tu entra com o processo, tudo isso é escancarado. Porque existe isso, a decisão de entrar com o processo ou não é um outro ponto muito importante da vida real. Às vezes o filme até não... Ele pula essas etapas, mas... É uma questão assim, ó, o que vai acontecer com a minha vida se eu entrar com esse processo? E, interessante ou não, hoje eu trabalho com privacidade de dados pessoais. A pessoa não é obrigada a revelar a sua religião, ela não é obrigada a revelar a sua condição de saúde, ela não é obrigada a revelar. Exceto em casos em que há discussão de vida ou morte. Sofreu um acidente, precisa de uma transfusão de sangue. Né? Aí a gente tem várias questões religiosas envolvidas que não nos cabe também, né? E a ideia da proteção da condição humana, de proteção dos dados, ela tem muito a ver com isso. Né? Então, pouca gente para pensar, mas ela, no final das contas, ela tem muito a ver com isso. O quanto que eu quero revelar, eu vou revelar. E quem tem posse dessas informações e desses dados... Quanto que pode revelar sobre mim, sobre as minhas escolhas pessoais ou as minhas condições pessoais? E é engraçado você falar isso, porque hoje nossos dados estão a Deus dará, vamos dizer assim, né? Você precisa dar um dado importante, que é o seu CPF, para entrar num condomínio, por exemplo. Isso não deveria acontecer, ele é um dado seu. Se você quiser usar o meu CPF para fazer uma compra na internet, você consegue fazer um cadastro, se você me conhece, por exemplo. Claro, que eu tô falando de pessoas de má índole aqui, né? Mas assim, isso que você tá falando é uma coisa muito séria. E as pessoas não estão levando a sério essa conversa, eu vou te dizer muito, muito além, sabe, Jéssica? É quando tu começa a cruzar esses dados. Assim, por exemplo, a Jéssica com esse CPF que também segue essa religião e que também já frequentou esse lugar. Ela é um potencial alvo ou ela é isto ou aquilo por causa dessas variáveis que associadas geram um perfil. E esse perfil, ele pode gerar manipulação. Exatamente. Então, assim, não apenas o ponto do filme, que voltar para o direito dele de ter trabalho, o direito dele de conduzir a vida dele com liberdade, com as condições que ele escolhia para si mesmo, apesar de uma doença, apesar de um problema. Porque se tu for também no detalhe, assim, bom, então quer dizer que uma pessoa que tem uma comorbidade, vai morrer, vai ficar doente, eu não quero ter que pagar auxílio doença. Eu não quero ter uma pessoa afastada do trabalho. Se eu puder escolher uma pessoa que vai se afastar a cada 6 meses porque tá com tratamento de HIV e eu puder contratar uma saudável. O empresário sempre vai pensar no lado do bolso, né? A mesma coisa a gente pode seguir para uma mulher que pode engravidar. Mas a gente vê isso acontecendo todo o tempo, né, Manu? Então, não tem nem o que dizer. Situação que precisa ser trazida. E o filme faz isso lindamente, com muita emoção. Eu entendo, sim, que foi um filme muito interessante. Porque ele ganhou
uma repercussão maravilhosa pela temática, a condução E foi um em si. filmão, né? É, Então também tem A isso. trama bem feita, quer dizer, não, é impecável. Não fez um negócio mais ou menos. É. Que aí poderia ser um problema, trazer isso e fazer mais... Mas eles foram impecáveis. Foram assim, impecáveis. pra época, eu me toquei muito. Eu achei aquele filme interessante. Ele tem uma parte sonora, uma música linda que toca ali. Tipo, nossa, aquele filme... Roteiro, fotografia, som, como você falou, a direção dele foi sensacional. Porque ele é um filme que tem um plot twist muito bem feito também, né? Então... E aí, Fica de novo, a nossa aquela dica. história. A pessoa foi atrás das provas. E a revelação, né? Que nem é tanto revelação, mas o quanto de trabalho que dá. A vítima, ela trabalha pra caramba. Se ela não vai atrás das coisas, das provas, e fica ali munindo o advogado não vai descobrir sozinho. Apesar do Lincoln Lawyer descobrir muita coisa sozinho. Lincoln Lawyer, gente, fica a dica deles. Sei lá, que é difícil. Olha, ele é muito fera, eu mas... acho que a gente ficaria mais 10 horas Ai, falando. com certeza. Quem sabe a gente faz uma parte 3, a gente faz outra conversa. Eu adoro conversar com você sobre cinema, sobre direito. Também tem um braço, né? Já comentei aqui no outro episódio que eu quase fiz direito. Passei no vestibular, mas tá rendendo. E eu vou te agradecer de novo. Ficam as dicas desses nossos 2 episódios aqui. Quem não assistiu a parte 1, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Manu, deixamos o teu @ aqui também. Sigam a Manu lá no Instagram. Conheçam um pouco mais sobre esse trabalho que ela faz, que é a proteção dos nossos dados. E nos contem aqui se a gente não falou de alguns filmes, né, de tribunais. Se vocês querem que a gente faça um 3º episódio, coloca aqui embaixo. Que a gente volta, né, Manu? Eu vou estar sempre feliz. Especialmente quantas novidades após o Jurado 2. O Jurado 2, fica essa dica. Vem por aí, a gente vai estar sempre... Sempre vai ter filme de advogado, que é um tema que os cinéfilos adoram. Eu sou super entusiasmada. Vou assistir a série agora, O Poder e a Lei. Na próxima conversa, quem sabe já chega aqui com todos os episódios. Passou no dia, acho que no domingo de carnaval, só pra quem não sabe, hoje é quinta-feira pós-carnaval, hoje é quinta pós-carnaval. Né? Pós-carnaval e Oscar. Exatamente. O Tá próximo difícil episódio, não falar né? essas 2 palavras aqui hoje, mas eu acho que a gente foi bem. Passou de Advogado do Diabo. Esse a gente falou no episódio 1, inclusive, eu né? reviver o Advogado do Diabo e assistir as cenas, assim, é incrível. Aquele filme é muito, pra mim, muito esse, bom. depois, né, eu não sei, mas tem Matrix do Keanu Reeves e tem o Advogado do Diabo do Keanu Reeves. E é o Al Pacino, né? É isso, é o Pacino também. A gente não tem nem o que discutir. Agora tem uma fala que seria legal a gente falar aqui e realmente finalizar, porque ele diz assim, mas o Keanu Reeves, né, fala para o Pacino, diz assim, mas por que advogado? Por que você escolhe advogado? Podia escolher qualquer coisa, qualquer profissão, por que você escolheu advogado? E ele falou assim, porque os advogados, eles estão aqui pela lei, eles estão aqui pela justiça, não existe nada acima disso. Tipo, o advogado, e nesse caso, obviamente, o advogado do diabo tinha que ser um advogado e não poderia ser um juiz. Mas é quase como dizer assim, a justiça, a lei, é o poder. E se eu tô aqui para exercer a minha atividade, eu tiver que escolher um bonequinho para manipular uma profissão, vai ser essa que eu escolhi. É interessante porque dá o ar, né? Dá o tom. Eu achei essa pergunta boa, interessante, me lembrou muito das nossas conversas, mas o quanto que esse filme também mexe com as nossas emoções e os valores, né? As contradições de trabalhar... Eu arrisco dizer que ele é o filme de advogados mais importante do cinema. Verdade. Eu arrisco dizer isso. Ele conceitua. Ele conceitua muito. Não, bom, eu não posso falar de Al Pacino porque eu sou fã desde o Poderoso Chefão, então eu não tenho nem o que falar, né? Mas pra mim, ele é o filme que me fez despertar. Esse é o maior filme sobre direito que tem no cinema, na minha opinião. Tem outros muito bons, a gente falou aqui de vários, mas esse fechou com uma frase soberana, vamos dizer assim. É verdade. Obrigada, Manu, pela tua participação. Querida. Eu que agradeço. Ótimo, gente, vocês podem acompanhar a gente também nas redes sociais. E se vocês quiserem a parte 3, comenta aqui embaixo, né, Manu? Pra gente voltar, porque eu vou adorar. Obrigada. Beijo, tchau.